Bom dia, irmãos. Tudo bem? Que alegria estar aqui nesse dia tão significativo. Achei que a minha Bíblia aqui tinha mudado para inglês, mas já voltou para português. É muito bom a gente estar aqui junto nessa manhã. Eu acho que uma das melhores maneiras para mim de comemorar meu aniversário é ter essa oportunidade de, mais do que estarmos juntos aqui nesse culto, eu ter a alegria, o privilégio e também a responsabilidade de partilhar com vocês aquilo que o Senhor nos ensina na palavra dele, através do livro de Eclesiastes, que a gente vai começar a explorar, e eu estou muito animado para isso, a partir de hoje. Eu comentei com a Tati, no nosso PG essa semana, que Eclesiastes é um dos meus livros favoritos da Bíblia. Eu recomendo que você goste de todos os livros da Bíblia, mas sempre tem uns favoritos, né? Obviamente, ela me perguntou por quê e eu não soube responder direito. Então, fico devendo uma resposta mais precisa. Mas eu acho que eu disse que o que me chama muita atenção em Eclesiastes é que eu tenho a impressão de que todo bom artista tem um pé em Eclesiastes. Essa é a minha definição. Depois podemos conversar mais sobre isso. Bom, sem mais delongas, convido você a abrir sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 1. Eu escolhi não colocar o texto bíblico nos nossos slides hoje, porque Eclesiastes é um texto poético. Como a gente sabe, poesias têm estruturas literárias diferentes de textos em prosa. O que significa que quando a gente copia e cola da internet, fica tudo desformatado e feio. Então é mais legal ler na sua Bíblia de papel, no seu celular, mas é importante a gente lembrar que a estrutura do texto diz muito sobre o significado dele. Então, vamos lá. Todo mundo achou? Eclesiastes 1, um livro de sabedoria das Escrituras, ali perto de Provérbios. Vou fazer a leitura aqui. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram, e das coisas que ainda virão, também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a me informar com a sabedoria a respeito de tudo o que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. Eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim, procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta o seu conhecimento aumenta também a sua dor. Amém? Eu acho meio irônico terminar uma leitura tão pesada assim com um amém, mas amém. A gente vai entender melhor isso daqui a pouco.
Antes de prosseguir, queria convidar você a orar comigo diante do que Deus revela aqui para a gente nessa palavra. Pai, mais uma vez a gente chega até o Senhor com os nossos corações abertos, as nossas mentes, os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso ser por inteiro disposto a aprender do Senhor, da sua palavra, que nós queremos ser normativo e suficiente para a nossa caminhada. Para a nossa caminhada aqui sob o sol, como nós lemos nesse texto. Nós queremos crescer no conhecimento do Senhor e no conhecimento de nós mesmos também. E sabemos, reconhecemos determinantemente que isso só é possível quando estamos aos teus pés, quando o nosso coração se devota à sua revelação. Que o Senhor nos dê entendimento, clareza, percepção para ouvir da sua palavra hoje. Em nome de Cristo, amém. Irmãos, queria dar início aqui à nossa exposição com a seguinte reflexão. E a ideia dessa reflexão é que você esquadrinhe, olhe para o seu próprio coração. Então, eu gostaria de ler algo aqui, que você meditasse nisso, me acompanhasse nessa leitura, sempre lembrando de olhar para si mesmo. Tenho certeza que você lida, assim como eu, com uma questão teimosa, constrangedora e assustadora todos os dias. Por favor, levante a mão comigo para eu não me sentir sozinho nesse desespero. Você se pergunta, vale a pena? As coisas valem a pena? Por favor, levante a mão. Todos se perguntam isso, certo? Mesmo que silenciosamente. Que tipo de coisa? Vale a pena acordar cedo e ir para o trabalho? Vale a pena pegar trânsito, encarar o chefe ou aquele colega não tão agradável? O pessoal parou um pouco de responder agora. Vale a pena dar o melhor de mim? Já se fez essa pergunta? Já se esforçou para fazer as coisas e depois ficou se questionando se isso realmente vale a pena, se aproveito nisso? Vale a pena me esforçar por algo que talvez não faça diferença alguma? Vale a pena ganhar o dinheiro que eu sei que logo acaba? Vale? Menos respostas também, mas vamos lá. Vale a pena poupar? Vale a pena gastar? Vale insistir no cardápio fitness que um influencer sugeriu? Não, essas foram respostas mais enfáticas agora. Vale a pena comer o que eu vejo pela frente quando a fome bate? Isso vale a pena? Também não. Valem a pena os anos de estudo, os livros empilhados na estante e a corrida por conhecimento? Só um pequeno disclaimer. O Davi falou do presente, né? Qualquer dúvida, a Lari tem acesso a todas as minhas listas de livros da Amazon. Voltando. Vale a pena a viagem dos sonhos? A verdade, que o que a gente vê aqui, é que tudo isso é fumaça. Eu, Bruno, aniversariante, 26 anos, que eu não sei se é muito ou pouco. Eu sou fumaça e você é fumaça também. Riqueza, fumaça. Poder, fumaça. Conforto, fumaça. Prazer, fumaça. Carro novo, casa limpa, contas pagas, tudo é fumaça. Ciência é fumaça também. Tudo se dissipa. Amor e amizade valem a pena? Vale a pena café com outras pessoas? Café especial ou o café queimado? Vale a pena? A pizza em família vale a pena mesmo? O prazer do afeto vale a pena mesmo? E o triunfo do egoísmo vale a pena? Resumindo tudo isso, e talvez a questão mais assustadora de todas, viver vale a pena? Ou será que nada vale a pena e o que vale é morrer mesmo? Será que vale a pena viver só para morrer, como se o caminho do início até o fim fosse uma jornada sem sentido, ou o que vale é morrer de tanto viver?
eu gostaria de licença para antecipar a resposta já. Então, não, viver não vale a pena. A gente vai chegar no desdobramento para isso. E é claro que para ter essa resposta, a gente vai olhar aqui para o texto bíblico. Um pouco de contexto antes. A gente está lendo aqui o livro de Eclesiastes, que é um livro poético e de sabedoria das Escrituras, que muito provavelmente foi escrito por Salomão, o rei Salomão, filho do rei Davi. O que eu li aqui na minha tradução, que é a Nova Almeida atualizada, diz palavras do pregador. Talvez a sua tradução possa estar diferente nisso, mas o termo aqui é Kohelet. Kohelet é uma expressão hebraica para aquele que ajunta uma multidão para compartilhar conselhos. Traduzindo de um jeito mais contextualizado, assim, esse é o significado de Kohelet, ou pregador, como está na Nova Almeida atualizada. Esse pregador, no caso, o rei Salomão, ele embarca em Eclesiastes em uma jornada em busca da resposta para a pergunta que a gente fez aqui de várias maneiras e em várias nuances. Será que vale a pena? Será que a vida vale a pena? Ou na expressão que ele usa, aproveito em tudo isso? Qual que é o lucro de tudo isso? Qual que é o lucro da gente trabalhar para ganhar dinheiro se o dinheiro se perde? Qual que é o lucro da gente acumular alegrias, experiências, se tudo isso vai embora também? Essa é a pergunta de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro que chama a atenção porque ele esquadrinha o nosso coração inconstante e insatisfeito. Eu imagino que, assim como o meu coração, o seu coração também seja inconstante e insatisfeito. E ele começa a dar várias pistas e respostas para essa resposta anterior, de que a vida não vale a pena, que é o que nós acabamos de refletir aqui. O primeiro motivo que ele dá para a vida não valer a pena é justamente que a vida é fumaça. A vida não vale a pena porque a vida é fumaça. E esse é o versículo 2 do nosso texto. Vaidade, vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Talvez em outras versões você encontre inutilidade, futilidade. E é interessante porque eu acredito que esse seja um dos textos bíblicos com uma expressão mais difícil de traduzir. Palavras difíceis de traduzir. A palavra aqui é hevel, transliterando H-E-B-E-L, em hebraico. E o texto diz, Hebel, Rebalim, diz o mestre, Hebel, Rebalim, tudo é hevel. O que é Hebel? As traduções chegam a vaidade, por exemplo, mas o texto aqui não está falando de vaidade no sentido de você se vestir bem, olhar no espelho e falar, nossa, como eu estou estiloso. Não é esse tipo de vaidade, da vaidade de alguém vaidoso, que se autoelogia e esse tipo de coisa. Como sempre, eu tenho essa perspectiva, tudo é melhor explicado por metáforas. Gosto muito de metáforas, eu recomendo que você goste também, porque metáforas ajudam muito a gente entender o texto bíblico. Hevel é um termo hebraico essencial para o livro de Eclesiastes, e entre as muitas tentativas de tradução, a proposta mais figurativa é de algo que evoca efemeridade. Todo mundo sabe o que é efemeridade? Algo efêmero, que começa e acaba rápido. Efemeridade, fugacidade, brevidade, transitoriedade. Que tipo de coisa que começa e some, começa e rapidamente vai embora, se dissipa, se esfacela. Hevel também tem o sentido de algo que é belo, enigmático, que a gente deseja tocar, mas quando a gente segura, sai das nossas mãos. Que tipo de coisa que coisa física nesse sentido acontece isso? Já tentou pegar fumaça na mão? Quando você pega fumaça na mão, você consegue segurá-la, guardar num potinho e levar embora? Quando você pega neblina na mão, você consegue guardar em um potinho, levar embora?
Quando um avião passa entre as nuvens, você tem a impressão de que você não vai ver mais nada, você continua vendo as coisas, porque a nuvem dissipa também. Essa é a ideia de Hebel, é esse tipo de vaidade que o texto está falando. É muito importante a gente lembrar que a gente não está diante de um texto bíblico aqui que vai jogar na nossa cara que a vida não faz sentido. Nunca podemos ler a Bíblia apressadamente, não só na questão de tempo, mas na questão de percepção também. Às vezes a gente corre para as escrituras com um amontoado de opiniões acumulado na nossa cabeça, e a gente joga todas essas opiniões em cima das escrituras, tentando torcê-la para forçar, para expressar as nossas opiniões. Mas isso não faz sentido, porque isso também é vaidade. A gente precisa olhar aqui para o texto bíblico e o que ele diz para nós. Essa expressão aparece, para você ter ideia, 38 vezes em Eclesiastes. Aproximadamente 38 vezes. Fora as analogias que remetem a essa expressão. Tirando Eclesiastes, essa palavra aqui em hebraico, que é traduzida por vaidade e que evoca efemeridade, fugacidade, transitoriedade, algo enigmático e belo que a gente não consegue agarrar, aparece em um salmo, se não me engano, Salmo 104, aparece em Isaías, e no texto de Isaías é muito curioso, porque é a palavra usada para descrever os ídolos, os falsos deuses, ou seja, Isaías descrevendo os falsos deuses do povo de Israel como algo que era fumaça, que se dissipava, que estava esfacelado. E aparece também, na sua tradução em grego, em Tiago 4, quando Tiago escreve: como sabem o que será a sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. Essa é uma expressão essencial para a gente entender Eclesiastes. Além disso, é importante a gente lembrar também que Eclesiastes tem uma linguagem e um tom de voz muito peculiar, que contribui muito para destacar o seu significado e propósito para a nossa caminhada. Eclesiastes é um tipo de par em contraste com Provérbios. Provérbios também é um livro muito curioso, porque é um livro rápido, escrito de forma com textos muito ágeis, que a gente lê de maneira rápida, e que a gente lê em 20 minutos e pensa: eu já sei tudo, não preciso ler de novo. Mas é um dos livros mais difíceis de compreender das Escrituras. E qual que é o contraponto aqui? Em Provérbios, a sabedoria, que é inclusive retratada como uma figura feminina, se você leu pelo menos o primeiro capítulo de Provérbios, você vai se lembrar disso. Ela indica o caminho. É um livro que quase que de causa e efeito. Busque essa postura, essa atitude, e você andará por esse caminho. Por outro lado, Eclesiastes é como se fosse um homem experiente que questiona o caminho. O sistema está quebrado, o mundo não funciona como foi feito para funcionar, por isso que esse é um livro cheio de nuances. Tem um pessoal lá do Canadá, chamado Bible Project, que eu sou um grande fã, que eles usam a seguinte analogia: Provérbios é como uma jovem sábia que senta com você na mesa para te indicar o caminho. Eclesiastes é como um senhor que senta com você à mesa e enquanto você fala sobre o caminho, ele sopra fumaça no seu rosto dizendo que esse caminho não faz sentido. Mas nós veremos por quê. Bom, Salomão então começa a investigar por que a vida não vale a pena. Primeiro, porque ela é fumaça, ela se dissipa, ela é transitória, ela é fugaz. Mas a vida também não vale a pena, segundo Salomão, porque nada muda e tudo passa. A vida não vale a pena porque nada muda e tudo passa. E isso que a gente vai ver dos versículos 3 até o versículo 11. Pegando de modo geral, assim, versículo 1 e 2, Salomão traz uma espécie de carta de intenções. Ele diz ali o que ele quer falar. Que tudo é vaidade, ok. E ele começa, então, a expandir a sua tese do porquê tudo é vaidade, porque não há proveito na vida sob o sol. Primeiro, porque nada muda e tudo passa.
O autor aqui de Eclesiastes, ele começa a explorar a fugacidade das coisas, a efemeridade das coisas. E um dos pontos que ele traz é que a vida não vale a pena porque tudo se repete. E ele fala isso principalmente olhando para a natureza. E há um contraste aqui. É como se ele estivesse dizendo: por que na natureza as coisas sempre são as mesmas e continuam, e a vida humana é tão transitória? Como se fosse descompassado. A gente vive em um ambiente, em um mundo, em um cenário que permanece, aparentemente, e a gente acaba. A vida e o mundo se repetem, em nada aproveito, porque tudo continua o mesmo e vai para o mesmo lugar. A terra, o sol, o vento, os rios. Ele fala desses elementos da natureza. As gerações mudam, mas as lutas continuam. E isso é muito interessante se a gente olhar um pouco para a história, né? Como a gente reclama hoje de problemas e até celebra soluções que não funcionaram no passado. E quando eu refletia para essa mensagem, tem um livro que eu indico bastante que chama Isto é Filtro Solar, do Emílio Garofalo Neto. Ele faz um estudo também de Eclesiastes e comentando esse trecho aqui das gerações que mudam e as lutas continuam as mesmas, ele se lembra de uma canção muito importante da história da música brasileira, da Elis Regina, ou cantada pela Elis Regina, que é Nossos Pais, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. E o nosso erro é perceber como se não fôssemos os mesmos. Mas a natureza continua, enquanto a humanidade sempre passa. A natureza é mais estável que a humanidade. Por quê? Você percebe na sua vida a mesmice das coisas? Percebe que todos os dias as coisas mudam, mas todos os dias elas continuam as mesmas? E aqui é uma alusão, em homenagem ao Henrique, é uma música da Dave Matthews Band, tem uma música que fala isso. Como que você percebe essa mesmice? Essa prisão na não mudança das coisas? Dando um exemplo disso, agora mesmo ou daqui a pouco, você, assim como eu, estará com fome, certo? Domingo, quase na hora do almoço. Porque um bom almoço de domingo, também imagino eu, te espera. Acredito. Mas logo a fome vai voltar, com certeza. E não muito tempo depois, também imagino. Amanhã de manhã você vai encarar suas tarefas e seus projetos até o fim do dia, na expectativa de cumpri-los, e eles vão voltar no dia seguinte também. Você vai acordar, trabalhar, por fim descansar, e em pouco tempo você vai estar cansado de novo. Assim como eu também. E isso desilude o pregador. Essa repetição, essa insatisfação, ele fala aqui que os nossos olhos não se cansam de ver, os nossos ouvidos não se cansam de ouvir, e mesmo que haja tanta novidade nos dias de hoje, nada disso satisfaz a gente. Vou dar 2 exemplos aqui, mais pessoais. Eu e a Lara acabamos de voltar de uma viagem para Patagônia e Argentina, que é um dos lugares, eu imagino, mais bonitos do mundo em questão de beleza natural. É realmente muito impressionante a sensação de você ver algumas coisas que te dão um soco no estômago de tão bonito que é. E você vê as paisagens bonitas, mas as paisagens bonitas, elas vão embora também. Um outro exemplo de outro tipo de beleza. Ontem a gente foi assistir o novo filme do Guardiões da Galáxia. Eu recomendo muito. Tem um novo filme favorito da Marvel. Eu vi o filme, eu amei o filme, eu me emocionei, eu tive várias ideias, fiquei encantado com a história e tudo mais. E foi incrível, mas eu já quero ver outro filme. Eu tô esperando o próximo já. A gente sempre assiste as séries, vários e vários episódios, descobre várias coisas legais, e acaba um episódio, você quer ver o próximo. Você quer não só ver o próximo, você quer pular para o próximo episódio e pular a abertura também, para ver logo, para descobrir logo. E uma hora, como diz o próprio Emílio Garofalo no livro que eu citei, você vai ver que tudo passa, até mesmo as pessoas. Um dia você será
só uma curiosidade fotográfica. Ele diz em um outro momento do livro também, e eu fico pensando sobre isso sempre que eu converso com a minha avó. Já pensou que um dia o seu nome nunca mais será pronunciado? Eu fico imaginando a minha avó contando as histórias repetidas dela, da família, de muitos, muitos, muitos anos atrás. Eu fico pensando que hoje ela fala o nome dessas pessoas, mas provavelmente daqui muitas décadas ninguém vai lembrar que essas pessoas existiram, porque todas as coisas passam e também nunca mudam. Mas o capítulo termina com o pregador dizendo que a vida também não vale a pena porque não há resposta para todas as perguntas. Isso nos lembra que o conhecimento e a sabedoria também são fumaça. E quem está dizendo isso aqui para nós não é alguém que teve preguiça de estudar na escola e deu uma desculpa poética para isso. Quem está dizendo isso é o rei Salomão, que a própria Bíblia diz que buscou muita sabedoria e a ele foi concedida sabedoria inigualável da parte do Senhor. A Bíblia se refere à sabedoria de Salomão como incomparável entre todos os outros reis, entre todo o povo de Israel. Uma referência de sabedoria. E aqui é outro tópico interessante da gente se lembrar em Eclesiastes. Também tem pontos muito autobiográficos em Eclesiastes. E esse é, evidentemente, o primeiro deles. Ele fala, olha, comecei a perceber que não aproveito nas coisas sob o sol e eu fui buscar sabedoria. Eu quis distinguir a sabedoria da tolice, da insensatez. E ele vê que isso não só não vale a pena porque não leva a lugar nenhum, mas isso, na verdade, agrava o sentimento de falta de sentido. Então ele começa a buscar outras alternativas. Ele fala sobre sabedoria, sobre conhecimento. Depois ele vai falar mais a fundo sobre trabalho, sobre prazer, mas sempre com essa lembrança teimosa na mente e no coração de que tudo é fumaça. Talvez você também busque sentido para a sua vida e satisfação para a sua vida no conhecimento, na ciência, ou então em um desdobramento da ciência, que é a tecnologia. A gente tem fé no progresso da ciência e da tecnologia. E, de fato, a gente espera que ela resolva, a gente espera que o conhecimento resolva demandas práticas da nossa vida. Eu não sei não sei como chegar em tal lugar. Vou ver no GPS. Eu não sei o que fazer com tal coisa. Vou ver um tutorial no YouTube. Eu não sei o que pensar sobre tal assunto. Eu vou ver o que algum youtuber tem a dizer a respeito. A gente diariamente gasta uma dose de esperança em aparelhos e dispositivos. Ou, em outras palavras, no pano de fundo disso, no conhecimento. É importante a gente lembrar também que Eclesiastes não afirma que o mundo e a vida não têm sentido nenhum, que são puro absurdo. Não diz que nada vale a pena. No entanto, perscruta as nossas pretensões e expectativas, se propõe a desafiar o que cremos valer a pena. A gente reconhece, no fundo, que todas as coisas que a gente mencionou lá no início, na nossa reflexão, e muitas outras opções de coisas que a gente se agarra para que a vida valha. Essa palavra é muito estranha, mas ela existe, vale a pena. Você pode ressoar o que dissemos aqui, de que o trabalho não vale a pena, que é fumaça, de que o afeto, o prazer são fumaça, de que o dinheiro é fumaça, de que o poder é fumaça, que a influência é fumaça. Mas, honestamente, muitas vezes a gente tenta agarrar essas coisas, certo? Talvez na prática, o dinheiro, o poder, o trabalho, o prazer, o conforto, talvez na prática a gente não encare isso como tão fumaça assim. Talvez a gente tente agarrar essas coisas e encontrar sentido e satisfação nelas. Mas, como diz um outro livro do Peter Leithart, se você correr atrás do vapor, o vapor vai se vingar de você. Se você correr atrás da fumaça, você correr atrás do seu conforto, do seu bem-estar, do seu dinheiro, do seu poder, da sua influência, da sua estabilidade, do prazer, do trabalho, do progresso, do conhecimento, se você correr atrás da fumaça, a fumaça vai se vingar de você.
E o propósito de Eclesiastes é justamente esse. É questionar qual é o proveito sob o sol. Vale a pena a vida debaixo do sol? E quase que discretamente, a gente lê Eclesiastes e Eclesiastes tem o propósito de dissipar as nossas contrapropostas de sentido. Eclesiastes tem o propósito de desfazer as nossas ilusões. Eclesiastes, o autor de Eclesiastes, eu imagino, ele sabe que a gente vai ler e fala, nossa, é verdade, né? As pessoas que consideram o trabalho uma coisa com sentido estão perdidas. Pessoas que apostam tudo no prazer estão perdidas. E, nossa, que dó dessas pessoas, espero que Deus fale com elas. Mas ele sabe que quem afirma isso também corre atrás dessas coisas. Eclesiastes é um livro que se empenha em demolir as nossas ilusões e ele não poupa esforços para arrancar o nosso enganoso senso de satisfação, que a gente pode colocar em várias coisas. Ele não se importa mesmo em soprar fumaça na cara das nossas falsas esperanças. Corra atrás do vapor e o vapor se vingará de você. Nesse sentido, Eclesiastes é um confronto e uma dádiva, um desafio que faz a gente reencontrar o propósito e segurança neste mundo volátil. E eu imagino que você tenha pelo menos uma pista de onde a gente pode encontrar propósito, segurança, solidez nesse mundo efêmero, fugaz e transitório. Imagino que você se lembre que a gente não encontra nada disso em um lugar, mas em uma pessoa, certo? Eclesiastes sopra fumaça na cara das nossas falsas esperanças e no final devolve um sopro ainda mais forte de esperança em quem somente nessa pessoa podemos ter esperança. E é Cristo. Gente, muita atenção nisso. Eu encorajo você a ler Eclesiastes. Encorajo você a seguir o propósito de Eclesiastes, que é esquadrinhar o próprio coração inconstante e insatisfeito. Esse coração esfumaçado. Encorajo você a não ignorar as suas dúvidas e receios em relação a esse texto tão rico e desafiador. Mas eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. Eclesiastes não pretende transformar você em um cético revoltado, um rebelde consternado com a fumaça da vida. Eclesiastes quer te transformar em um crente humilhado e por isso maravilhado com a luz acima do sol que invade o mundo debaixo do sol. Eu disse lá no início que a vida não valia a pena. E essa é a resposta que nós rapidamente encontramos em Eclesiastes. É a resposta que rapidamente o nosso coração pulsa diariamente. É talvez a resposta que a gente encontre nos filmes, nas músicas que nós ouvimos, nas conversas que a gente tem. E não, a vida não vale a pena mesmo, porque a vida não é mensurada em um vocabulário de lucro e gasto. A vida não vale a pena, ela vale a dádiva. E a vida só vale a dádiva se for a nova vida vivida sob o governo amoroso do Senhor Jesus. Só morremos de tanto viver quando nós vivemos a graça da morte de Cristo para que nele vivêssemos. Só morremos de tanto viver quando nós vivemos a graça da morte de Cristo que morreu para que vivêssemos. A vida vale a dádiva porque ela foi perfeitamente vivida pelo servo sofredor que a perdeu e a conquistou por nós. Se aparentemente, olhando para o nosso cotidiano, nada importa, em Cristo tudo importa. Mas só em Cristo. Se a gente apostar que as coisas importam sobre outro pano de fundo, sobre a fumaça das coisas que a gente tenta agarrar, de fato nada importa. Mas em Cristo tudo importa. Salomão aqui não está jogando na nossa cara que o nosso trabalho não vale a pena,
que os nossos relacionamentos não valem a pena, que os prazeres da vida simples não valem a pena. Nada disso. Não está falando que nada disso importa. Ele está dizendo que tudo isso importa, mas somente em Cristo, somente no temor do Senhor. Salomão, ele não está afirmando que é isso mesmo, as coisas vão passar e o que importa é você viver o agora, você desfrutar da sua vida agora, você só vive uma vez. Salomão não é um hipster do antigo Israel. É muito importante da gente lembrar. Ele não está falando sobre uma novidade que vai passar, que vem para não passar. Ele está soprando fumaça nas nossas ilusões, nas nossas falsas esperanças e mostrando para a gente que em Cristo não há brevidade, a eternidade. Não há vaidade, a verdade. Não há futilidade, a propósito. Não há inutilidade, a significado. Não há fumaça, há somente um sopro que vivifica. Amém? Vamos orar. Pai, a gente expõe aqui diante do Senhor o nosso coração completamente esfumaçado. A gente confessa aqui que todos os dias a gente corre atrás do vento e pedimos misericórdia do Senhor por quando a gente afirma que não é assim, porque no fundo é assim mesmo. E somos gratos porque não somos lançados no meio da fumaça da vida sob o sol. Nós temos aqui na sua palavra a luz de acima do sol que esclarece a nossa vida. Que de fato mostra que a vida não vale a pena, ela vale a dádiva que encontramos no Senhor. Nos mostra que todas as coisas que nós apostamos, a satisfação, o sentido, o propósito, tudo isso se esfacela, se dissipa, mas em Cristo a solidez, a propósito, a segurança. E é disso que carecemos, e é isso que buscamos. Senhor, a gente não quer um coração que corra atrás do vento, a gente quer um coração que corra atrás de Cristo. A gente não quer perseguir a fumaça, a gente quer ser perseguido pelo seu Espírito. Pedimos perdão por quando isso na prática não acontece. Pedimos da sua graça para que a gente viva sob o sol, sob o poder vivificador que encontramos em Jesus. Sopra para longe a fumaça do nosso coração, para que a gente olhe para Cristo e nele encontre direção. Encontre significado, encontre prazer, encontre alegria nas grandes e nas pequenas coisas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.